dia. Apesar de que a luz não está muito boa, eu estou vendo aqui pela imagem, vocês vão ficar explorando meu pior ângulo. Que droga, né? Minhas rugas papadas dos 44 anos estão começando a aparecer. Bom dia mais uma vez. A gente está aqui começando a nossa próxima aula, que vai ser sobre os fundamentos e aspectos neurofuncionais da neuroplasticidade. Essa aula, a gente tem um ponto onde os cursos de neurociência e psicofarmacologia se encontram, que é exatamente nessa aula. Depois a gente vai se dissociar de novo. Então essa aula vai ser comum para os dois cursos, né? Eu espero que todos estejam bem aí, né? Em suas casas, quietinhos, na quarentena, que isso é fundamental nesse momento, né? É o que vai determinar a velocidade de propagação dessa epidemia, dessa pandemia. Então vamos tentar, né? Mais uma vez, pode não ser a melhor forma da gente estar interagindo, que é através da internet, mas é o que nós temos e vamos tentar fazer da melhor forma possível. E hoje o nosso assunto é neuroplasticidade. Bom, quando uma criança aprende a andar, quando você aprende a dirigir, né? A gente já falou disso em outras aulas, existem processos de transformação do seu cérebro para que você adquira novas habilidades. Isso é um processo ser constante, né? Não tem um momento específico em que isso para, em nenhum momento da sua vida isso vai parar de acontecer, isso vai ser um processo contínuo. Durante toda a sua vida, até o dia da sua morte, você vai estar se transformando. Principalmente, o grande objetivo dessa transformação é adaptar você ao meio, fazendo com que você adquira novas habilidades e, de certa forma, também não perder, porque ninguém esquece de andar de bicicleta, mas de alguma forma você colocar em segundo plano habilidades que você não está usando tanto nesse momento. Então essa capacidade adaptativa do cérebro é o que confere ao cérebro, né, ou à mente, o que nós chamamos de inteligência. Porque inteligência, o melhor conceito para ela é a nossa capacidade de se adaptar a novas situações de vida, né? E de forma criativa, muitas vezes sem conseguir ter ferramentas, construindo as ferramentas para lidar com essas novas condições de vida. A plasticidade ela é muito observável quando a gente trabalha na neurociência, na medicina, na neurologia, com processos adaptativos que o cérebro vai ter que ter depois que ele sofre algum tipo de injúria severa. Vocês estão vendo aí nessa imagem, é um pós-operatório, é uma ressonância de pós-operatório de uma criança de 7 anos, que está escrito aí na legenda, né, que foi submetida a uma hemisferectomia, que é literalmente a retirada do cérebro, de metade de um hemisfério cerebral inteiro, por causa de uma síndrome rara, epiléptica, chamada síndrome de Hasmons, que se você não fizer uma cirurgia dessa, o cérebro todo vai degenerar. Então aí vale aquela velha e tosca, é bem tosco isso, né? Mas antes meio cérebro do que nenhum, né? Então esse é um procedimento cirúrgico, geralmente só deve ser feito antes mesmo do final da primeira infância, ou seja, até 5 anos, 6 anos, e que você observa que realmente isso salva a vida do paciente, que a epilepsia não vai evoluir, ele não vai degenerar. Mas você pensa, coitado, né? O que vai acontecer com essa pessoa depois de um procedimento tão radical? Que realmente isso deve ser um dos procedimentos, se não, talvez o procedimento mais radical que existe dentro da cirurgia, talvez. Nem só da neurocirurgia, né? Mas a gente observa, por exemplo, nesse estudo da revista Brain, que estudou uma série de casos, né, de crianças que sofreram a hemisferectomia por causa dessa epilepsia, ou talvez até outras, eu não me lembro se é só essa, né? A gente observa que dentro desse quadrinho vermelho que muitas crianças melhoraram. Ou seja, com metade do cérebro, elas ficaram melhor do que com o cérebro inteiro e a epilepsia atrapalhando o coreto, né? Isso mostra, por exemplo, até hemiplegia, gente. Ou seja, a epilepsia devido à degeneração neural vai produzindo até mesmo a própria hemiplegia, né? Mas a gente vê que existe um potencial de reorganização do cérebro tão grande, principalmente em uma idade tão pequena, tão jovem, que faz com que você, mesmo que a pessoa, o ideal seria a pessoa não piorar, né? Mas você tem uma melhora do quadro, né?
do quadro da doença, né, que epiléptica, e assim, de uma forma geral, mesmo com metade do cérebro, uma melhora ou talvez até mesmo uma não piora, como a gente vê aqui em Changed, né, desse quadro. A gente vê isso no dia a dia na nossa vida. Esse aqui é um cara formidável, que é o Herbert Viana, que sofreu um acidente. Eu já procurei, essas coisas obviamente não tem na internet, porque são muito pessoais, informações médicas, mas a gente procura, né? Você acha uma ressonânciazinha dele, alguma coisa por aí. A gente não, infelizmente, não acha nada. Mas as notícias que nós tivemos é que ele teve uma lesão cerebral extensa, principalmente no hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem, né? A gente falou dele na última aula. E ele, apesar de ter ficado paraplégico, ou seja, ter ficado, não sei se hoje ele já se readaptou, ele já conseguiu melhorar os movimentos dos membros dele, a coordenação desses movimentos, mas apesar da paraplegia dele, ele voltou a conseguir compor e cantar, né? Eu nunca achei que ele tinha uma voz boa, para mim ficou tão igual do que antes, mas realmente é um artista formidável, de uma criatividade incrível, né? Ou seja, ele não pode ser um bom cantor, mas é um compositor formidável. Tanto que a banda dele é uma banda que já tem o quê? 30, 40 anos talvez de sucesso. Então isso é um processo, mesmo na vida adulta, ou seja, lá na sua quinta, sexta década de vida, sofrendo um acidente, com perda de massa encefálica, algo que realmente catastrófico, recupera sua vida, suas funções. Isso é muito legal a gente observar que, por isso que eu gosto de comparar o cérebro a uma rede como a internet. Porque a internet, ela tem uma plasticidade muito grande também. O que confere essa capacidade de plasticidade, né, do ponto de vista fisiológico, é a sua complexidade. E um dos fatores da complexidade é que você não tem ali um centro nuclear especializado que faz só uma coisa, ou controla tudo. Mesmo existindo essa especialização cerebral que a gente viu na nossa aula de sistema nervoso, o pessoal da psicofarmaco, né, a gente observa que eu me distraí, desculpe. A gente observa que isso não é estanque, né? Prova disso é uma criança com uma esferectomia, melhorada a hemiplegia, ou um cara como o Herbert Viana, que perdeu massa cefálica, conseguir desenvolver novamente sua profissão, seu labor criativo de músico, de ver que essas regiões que coordenam a fala, coordenam a motricidade, elas não são estanques. De alguma forma, o sistema vai se adaptar, como a internet faz, né? Se você estourar uma bomba no Irã, sei lá, ou na Indonésia, todos aqueles computadores forem para o saco, provavelmente até as informações que estavam ali vão voltar a reaparecer porque elas estavam gravadas em outros servidores, em outros lugares, ou seja, o sistema se readapta, né? E óbvio que existe um limite para isso, mas é um limite muito assim, muito amplo, muito vasto para esse tipo de coisa acontecer. Minha cara está atrapalhando, fundamentos mecânicos da neuroplasticidade. Então a gente aqui vai estudar a biologia dessa coisa, obviamente, até porque eu também não sou especialista nisso, eu não sou um biólogo, né, químico das células cerebrais, então o meu conhecimento é muito restrito, né? Eu trabalho com a fisiologia de processos, né? Então é onde minha cognição trabalha melhor. Mas a gente vai tentar desenhar, né, como é que são esses processos do ponto de vista biológico para que permitem essa neuroplasticidade, tanto do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento, até mesmo da adaptação a injúrias severas, como a gente vê todo dia acontecendo. Bom, primeiramente a gente vai definir plasticidade. Plasticidade não é um termo da biologia, nem da neurociências. Plasticidade é um processo, é um termo que descreve um processo da natureza, um processo dinâmico de adaptação. Aqui a gente observa uma bolinha que está submetida a um estresse, que está representado por esse peso aqui, né? Essa bolinha, depois que esse estresse cessa, ela pode acontecer duas coisas. Primeiro, ela produzir elasticidade, ou seja, ela voltar a ser a bolinha de antes. Ela recupera, né, a forma dela.
O segundo é a plasticidade, ou seja, ela se deformou e permanece deformada, gerando uma memória do evento que aconteceu. Exatamente. Você está andando na rua, você vê uma latinha amassada, filosoficamente aquilo é uma memória. Porque para ela estar amassada, você sabe, você vê dentro da sua imaginação uma pessoa pisando naquela latinha, né? Então, ou seja, a plasticidade, ela é uma transformação do mundo não elástica, ou seja, é uma deformação que permanece, pode até ser revertida por um novo processo de plasticidade, mas ela a priori permanece e confere a nós, né, um imprint do mundo, que para nós, dentro do que somos mentes que trabalham, que processam informações, né, é o que a gente pode chamar de uma memória. Então a plasticidade é o que vai gerar as nossas memórias do ponto de vista declarativo, cognitivo e do ponto de vista biológico mesmo. A pele sofre processo de plasticidade. Se você está moreno, isso é uma memória. Significa que você esteve no sol. Interessante, né? Mas o conceito de plasticidade, então eu colocaria aqui, né? Processo dinâmico, emergente. Por que dinâmico? Porque acontece a todo tempo. A todo instante você está sofrendo pressões, estressores, né? Então é um processo dinâmico e emergente de adaptação a novas realidades na vigência dos seus estressores, ou seja, na presença de um estressor, é um processo dinâmico de você se adaptar a uma nova realidade que esse estressor impõe, né? E eu colocaria ainda mais aqui, né? Com uma formação de uma memória, um imprint, algo que era de um jeito se tornou de outro, né? Isso é uma memória. A gente vai falar disso na neurociência na aula de memória. E biologicamente, dentro do organismo, a plasticidade ela não está só no sistema nervoso. Nossos ossos são plásticos, né? Você, dependendo do tipo de esforço que você faz repetitivo no osso, se você anda a cavalo, né, os seus ossos vão encurvar, né? Você vai ficar com aquela perna de cowboy de cinema, né? Que é exatamente uma adaptação do seu corpo a um estressor dinâmico, sim, mas de certa forma, nesse caso, persistente, né? Vai ser algo repetitivo, que vai transformar a sua estrutura óssea. E do ponto de vista bioquímico, os paradigmas são os mesmos. A gente tem forças físicas e eventos químicos levando à modulação de produção de fatores químicos que estão circulando pelo sangue e servem de sinalizadores, que uma vez que encontram determinado receptor, vão produzir um processo de transformação na célula. Isso é plasticidade. Então a gente já está estudando plasticidade desde o início do curso, né? Quando a gente está falando de interação sinalizador-receptor com transformações plásticas, estamos falando neuroplasticidade esse tempo todo, né? E aqui a gente tem um efeito. No caso, com o efeito, a hipertrofia muscular do exercício físico, obviamente, ela envolve inúmeros fatores químicos que vão sinalizar as células, né? E a partir dessa sinalização vão modular a expressão do fenótipo dessas células para que elas se adaptem a uma nova realidade, né? Por que o cara aí ficou todo marombado? Porque ele está puxando ferro na academia. Ou seja, existe uma demanda, um estressor dinâmico, né? Tudo bem que repetitivo, que está levando o corpo dele a sofrer. Ou seja, está dizendo ao corpo que ele precisa se adaptar àquilo, né? Olha, filho, se você está pegando esses 20 quilos aqui todo dia, amanhã, depois da manhã, você vai continuar pegando isso. Então você precisa adaptar seu corpo a esse processo. Talvez não tenha ficado bem entendido quando eu disse o nome dinâmico. Dinâmico não significa passageiro não, tá, gente? Dinâmico significa que está em constante movimento. O processo, por exemplo, no caso de uma hipertrofia muscular, se você pegar 50 quilos de uma vez só, isso não vai gerar plasticidade quase nenhuma. Vai gerar, mas quase nenhuma, né? Vai gerar muito mais lesão do que vai gerar plasticidade, talvez, por recuperação de lesão. Mas se você fizer esse processo de pegar esse peso dentro da sua rotina, dentro da sua dinâmica de rotina, de vida, você vai ter esse processo de hipertrofia. E tem mais, quem malha sabe que a gente não pode só ficar num tipo de exercício. Às vezes o músculo responde à plasticidade quando você muda, ou seja, o processo é o mesmo, você está pegando peso agora de formas diferentes, né?
que isso tudo vai otimizar o processo de plasticidade. Estou falando da musculatura, no sistema nervoso é exatamente a mesma coisa. O processo de aprendizado, por exemplo, de escrever, é um processo no tempo contínuo, repetitivo, né? Mas vai envolver várias técnicas, várias dinâmicas, aquilo vai se intercalar dentro dos seus processos mentais de vida, produzindo interrupções, necessidades pontuais daquele sistema se transformar. Eu não sei se eu me fiz bem entender, mas também não fiz. Paciência. Vocês vão sobreviver. Né? Olha só, e dentro do sistema nervoso, né, esses processos são mediados por uma classe, eu coloquei aqui no singular, mas veja isso como uma classe de inúmeros sinalizadores químicos, são chamados fatores neurotróficos. Então, na plasticidade neural, especificamente, né, esse sinalizador que vai desencadear a modulação do fenótipo celular, né, ele é chamado de fator neurotrófico. Mas veja isso como uma classe. Vários, a gente vai falar de alguns aqui. Né? E o primeiro desses fatores neurotróficos, eu não sei se eu vou falar agora, amigo, não sei exatamente se é uma substância ou uma família de substâncias, mas seja, o fator neurotrófico foi o NGF, o Nerve Growth Factor, que é fator do crescimento dos nervos, ou fator do crescimento neural, né? Ele foi esse primeiro fator neurotrófico e assim todo o paradigma da plasticidade neural do mecanismo da plasticidade neural baseado em fatores químicos foi descoberto por essa vovozinha linda e gostosa aqui, que não está fazendo biscoitos, ela está no microscópio, né? Ela é a doutora Rita Levi Montalcini, né? Ganhou o prêmio Nobel na década de 80, não tenho certeza se foi, não tenho certeza do ano, normalmente por descoberta do NGF, estudando células tumorais. Isso foi um boom na medicina, se não me engano, eu não sei se a descoberta do NGF foi a primeira descoberta de neurotrofina, seja ela do sistema nervoso ou não, né? Neurotrofina, desculpe, não. Trofinas, né? Ou seja, fator trófico, né? Do sistema nervoso. Eu não tenho essa informação, por favor, vejam aí na Wikipédia, nos livros de neurociências. Mas eu sei que o trabalho dela foi muito importante porque ele abriu, né, uma possibilidade de você tentar modular, usar esses fatores neurotróficos dentro de estratégias terapêuticas, por exemplo, para ativar a neuroplasticidade depois de um acidente como que o Herbert Viana sofreu, para reverter Alzheimer, né, melhorar Parkinson, etc, etc. Isso ainda não é uma realidade dentro da medicina do dia a dia. Acho que a gente está cada dia mais próximo, principalmente porque cada dia a gente está mais próximo da terapia de células-tronco. E, obviamente, se você tem célula-tronco, que é uma semente, você vai ter que ter o adubo ideal para essa semente produzir o que você quer e da forma que você quer, né? Então, isso é uma coisa que provavelmente nas próximas décadas vai nortear a terapia, as terapias de grande parte de doenças, não só do sistema nervoso, como do corpo como um todo. Inclusive, modulação de crescimento de câncer, os cânceres estão relacionados com, muitas vezes, expressão anômala desses fatores neurotróficos, fatores tróficos, fazendo com que células cresçam, seja no pâncreas, seja no fígado, no intestino, de forma desordenada, mudando o seu fenótipo através da ativação de novas cadeias gênicas. Enfim, Tia Rita Levi foi uma pessoa importante para dentro das neurociências, né? Dentro, talvez de toda a biologia da plasticidade, mas principalmente dentro da neurociência, para a gente compreender os mecanismos de plasticidade e abrir janelas para a medicina poder usar isso em prol da saúde humana. Né? Os processos de plasticidade, eles basicamente se dão dentro do sistema nervoso e fora dele por dois tipos de eventos. Né? No sistema nervoso, o processo seletivo e o processo de transformação são igualmente importantes. Funcionam de forma muito, muito intensa em fases diferentes da vida ou em processos psicofisiológicos diferentes. Mas são esses dois jeitos, são esses dois caminhos principais, né? Mas didaticamente dividindo, que o organismo usa para produzir plasticidade. Transformando células ou selecionando células. Sim. Aqui a gente tem um exemplo, ou seja, na presença de um fator neurotrófico, falar de neurotrófico a gente está falando do sistema nervoso.
Você produz, né, a modulação da ativação gênica de uma célula, né? A partir dessa sinalização química, vai fazer essa célula, que era de um jeito, ficar de outro jeito, mudar a sua estrutura. Dando um exemplo do mundo real, a gente pode ver aqui a proliferação, ou seja, a plasticidade dos dendritos desse neurônio, né, que vão ser induzidos por presença de fatores neutróficos. Essa célula ela vai mudar o fenótipo dela, né, a partir disso. Você pode ter diferenciação também, por exemplo, durante até a 8ª semana, o nosso tubo neural não tem neurônio. São o que a gente chama de células progenitoras, né? Elas vão se tornar neurônios na presença de fatores neurotróficos. Cada célula progenitora, ou seja, a semente, ela vai dar o tipo de planta, né? Ou tipo, baseado no adubo que você está usando naquela semente. Imaginando uma semente combo, uma semente genérica, né? Se você coloca um adubo, vai dar uma laranja mais doce. Se você coloca outro adubo, vai dar uma laranja mais ácida, vai dar uma laranja maior, uma laranja menor, enfim. Tudo é laranja, tudo é célula, mas cada uma do seu tipo, né? O que vai determinar isso, muitas vezes, na agricultura vai ser o adubo, vai ser o fertilizante. Aqui vai ser o fator neurotrófico que vai estar atuando naquela célula, naquele exato momento, né? Levando aquele tipo de transformação celular. Os processos de seleção têm a mesma lógica bioquímica, ou seja, você tem uma sinalização que produz, de alguma forma, entrada de fatores, no caso que isso aqui provavelmente é o cálcio, na época quando eu fiz a figura do meu livro de fisiologia essencial, né, que a gente sabe que o cálcio é um fator, é um mensageiro químico, um segundo mensageiro, né? Então, a entrada de cálcio na célula determina a ativação, através de enzimas chamadas calmodulinas, de várias cascatas de quinases, né? E assim vão produzir modulação do fenótipo celular e outras transformações e modulação metabólica, né? Dentro da célula. Então, cálcio é um fator importante. Provavelmente aqui essas figurinhas eu desenhei pensando exatamente para fazer uma coisa mais completinha, para uma abertura de um canal de cálcio, o cálcio se ligando aos seus substratos e assim produzindo as cadeias bioquímicas de ativação e desativação de genes na célula. Então, na seleção é a mesma coisa, né? Geralmente por um processo chamado apoptose, a gente vai ver no próximo slide, né? A entrada de cálcio na célula, exatamente o cálcio, ativa endonucleases, que são células, que são enzimas que vão, de uma certa forma, degradar o núcleo celular, fazendo com que algumas células morram. Então, o que acontece no mundo real é isso aqui, ó, né? Você tem a seleção de algumas células. Por que essa célula é selecionada e não essa? Ai, gente, aí existem milhões de estudos que mostram isso, mas geralmente existe já algo talvez diferente, né? Numa célula, a priori, que vai fazer ela ser mais suscetível à morte do que outra, né? Porque, obviamente, a neurotrofina, ela não vai cair só nessa célula, vai cair em todo esse micro nicho de células aqui. Mas algumas morrem e outras não morrem, e outras sobrevivem, né? Tudo é caos, gente. É o princípio da incerteza do universo, que não é aleatoriedade, né? É não linearidade. Cara, no curso de neurociência eu vou falar umas coisas sobre isso. Eu vou gravar as aulas que eu já dei, presenciais, eu vou gravar em vídeo, só tem que ter tempo. Apesar da quarentena, eu tô cheio de serviço, né? Paciente, Fiocruz, o caramba 4. Mas vamos lá. Então, droga, a minha cara atrapalhou aqui, mas tá bom. Verdade, quando a gente fala em seleção, a gente está dizendo que a célula ela tem um processo, né? Ela tem dentro dela um código, né? Um processo de autodestruição, uma sequência de autodestruição. Porque se um sinalizador químico ativa uma determinada enzima chamada endonuclease, que destrói o DNA dessa célula, assim que essa célula tem pré-programado um mecanismo de morte. Suicídio. Sim, a gente usa essa palavra, suicídio celular. E esse processo é chamado de apoptose, né?
que é dada exatamente numa célula normal, ela pode acontecer em vários tecidos, não só no sistema nervoso, pela entrada de cálcio na célula, depois de uma sinalização química que permita o cálcio entrar na célula. Você tem a ativação dessas endonucleases, que degradam inicialmente o núcleo da célula, e uma vez que a célula fica sem núcleo, ela se desorganiza, ela tem o seu metabolismo completamente desligado, e ela tem uma morte secundária a isso. É a apoptose. É uma morte limpa, asséptica, com pouca produção de lixo, né? Que faz com que você consiga trabalhar de forma microscópica, né, a estrutura do tecido nervoso para a construção dos seus circuitos. A gente vai ver isso na próxima slide. Agora, existe uma forma muito mais famosa, que é a necrose, né, que isso inclusive necrose é um termo do nosso dia a dia, que é exatamente quando outros processos, que eles estão representando essas arminhas aqui, né, inviabilizam o metabolismo celular e essa célula ela morre, não por suicídio, mas por morte matada. Alguém vai lá e mata ela. Processos inflamatórios, um monte de citocinas que são liberadas, que podem levar à ativação de cascatas químicas, que vão alterar o metabolismo dessa célula, tornando ela inviável. Ou seja, não é uma célula que recebe uma ordem, isso é uma célula suicida, uma célula bomba, que vai lá e ativa um gene que destrói o próprio DNA. Não, isso é um processo, é a confusão. Por isso a necrose é uma morte imunda, é uma morte catastrófica. Quanto que você pensa numa apoptose como araquiri, né, para matar aquela célula, a necrose é quando você joga uma bomba no prédio para matar uma célula. Né? Então, ela não é a necrose não é um método de seleção celular, diria assim, né, da plasticidade, de uma forma formalmente. Existe necrose na plasticidade, em vários, por exemplo, processos fisiológicos que envolvem necrose, a redução da caulodirina, que a gente aprende na escola, é um processo basicamente de necrose celular, mas a regra é que a necrose ela seja basicamente um efeito colateral de processos inflamatórios causados por infecção, doença autoimune, não importa, né? Que vai levar à destruição maciça de células, pela inviabilização do seu metabolismo de fora para dentro, né? Enquanto a apoptose é uma morte de dentro para fora, é um suicídio mesmo, né? E a gente fica pensando, né? Como é que a apoptose pode produzir plasticidade no cérebro? Então aí está a resposta nesse slide. Porque a neuroplasticidade no desenvolvimento, ou seja, você nasce um bebê, se torna um contador, do ponto de vista filosófico, é exatamente o contrário do que Aristóteles falou. A gente não é uma tábula rasa, a gente é uma tábula totalmente cheia. A gente vai sendo esculpido ao longo da vida e se torna uma tábula com uma determinada característica especial, né? É isso que a neuroplasticidade faz. Talvez esse seja o slide mais importante da aula, tá? Porque ele diz que o mundo que nos cerca esculpe o cérebro na rocha neuronal. Ou seja, você nasce, como a gente está vendo aqui, até os 6 anos de idade, ou seja, nessa fase da vida, no início da infância, a gente tem, na verdade, quando a gente diz isso não começa aqui, isso começa quando você é um embrião, né? Quando você, durante o desenvolvimento embrionário, até o seu cérebro nascer, 50% dos neurônios que foram produzidos morreram nesse meio caminho. Ou seja, se nenhum neurônio tivesse morrido, você nasceria com um cérebro com o dobro do tamanho do que ele tem, né? Sim, fisicamente falando, numericamente falando. Depois que você nasce, o que acontece? Você tem uma quantidade de células e uma quantidade de sinapses horrorosamente distribuída de forma aleatória, de forma, não sei se aleatória, mas de uma forma indiferenciada entre as células. Você tem um meio homogêneo, que ao longo das experiências vai sendo podado, vai sendo esculpido. Circuitos vão sendo formados a partir das experiências repetitivas, né? Lembre-se, né, o pessoal da neurociências, da aula que eu falei sobre a aula presencial, né, que foi a aula do paradigma computacional, como você tem esse processo de modulação das sinapses. Acho que eu falei isso também para a farmacologia, né? Que vai ser um processo dinâmico, vou falar de novo aqui nessa aula, só para vocês saberem.
Voltando. Então, esse é um processo dinâmico de seleção de conexões e de células esculpindo o cérebro. Da mesma forma que você pega um bloco de mármore e esculpe e transforma no Davi, de Michelangelo. Fisicamente, o que você fez? Você perdeu massa, a pedra final é menor do que a pedra inicial, porém você ganhou informação, você ganhou significado aí. Ou seja, aquele monte de conexões. Imagina um monte de neurônios se conectando indiferenciadamente com todo mundo. Não, vamos esculpir isso aí. Tira esse neurônio, arranca aquela sinapse ali. Vamos criar aqui um caminho para o fluxo de informação, ou seja, que sai aqui da imagem da barata e vai lá no processo de pegar o chinelo e enfiar nela. Então, grande sacada é que nós nascemos podendo virtualmente, ou seja, teoricamente podendo qualquer coisa, tá? A gente é um ser totalmente potente. E com a vida a gente vai eliminando partes dessa potência e selecionando outras, onde nós vamos nos tornando seres extremamente especializados, né? O neném tem a potência de pôr uma barata na boca. O neném tem a potência de colocar fogo no sofá, se você deixar um isqueiro na mão dele. Isso é uma potência, não é coragem, não é potência. Ele pode fazer isso. Depois que você passa durante anos e anos sendo educado, sendo doutrinado, sendo domesticado, você não pensa mais em colocar uma barata na boca. Só a imagem de você pensar nisso já te causa um frenesi, né? Miriam, se você assistir essa aula, imagina você mastigando uma baratinha assim, creque, creque. Pois é, quando você tinha 1 ano, você faria isso sem nenhum problema. Mas hoje você não faz mais, né? Então, olha só, gente. Na verdade, você hoje, em alguns aspectos filosóficos, você é mais frágil do que você era quando você era neném. Você é mais limitado. Porque a gente pode ter um apocalipse e a barata é a única proteína que a gente vai ter para se nutrir. Vocês estão vendo como esse processo, ou seja, a gente não pode de forma alguma nos reduzir, né, a uma realidade estanque, né? Ou a gente não pode dizer que a gente se tornou melhor ao longo da vida, mais inteligente. A gente perdeu muita coisa também nos processos. A gente não pode ter tudo. Então, a gente pode ter ganhado a capacidade de construir um sistema para dar uma videoaula como essa que eu estou dando agora, mas você perdeu a capacidade de comer uma barata se você estiver na beira da morte. Ou não, né? Dizem que os instintos falam mais alto lá no final das contas. Agora, isso em vermelho é muito interessante, porque, obviamente, quando a gente fala em plasticidade, a gente está falando exatamente, olha essa frase, o mundo que nos cerca esculpe um cérebro na rocha neuronal. Então, o cara que é aquele cara que é positivista ao extremo, que fala que o homem é o produto do meio, né? Ele fala, tá aí, ó, isso aí é uma evidência biológica, científica, de que eu sou nada mais nada menos que um autômato, né? Vivendo conforme o meio me programou para viver. Errado. Sabe por quê? Porque existem infinitos tipos de rocha diferentes. Então não é uma coisa, é uma coisa e outra. Você tem uma natureza sua, né? E essa natureza vai ser esculpida pelo meio. É uma dança formidável entre o mundo e você, né? Então não se reduza a uma rocha. Ou sim, se reduza a uma rocha única que não tem outra igual no planeta Terra, tá? Eu vou falar agora, bom, já temos 34 minutos. Eu vou dividir essa aula em duas, obviamente, vai ser uma aula grande também, né? Eu vou tentar agora dar uma pequena acelerada, para ser mais objetivo, porque a gente, na verdade, assim, eu acho muito mais importante a gente pegar a ideia da coisa, né, a filosofia da coisa, tipo esse slide falando que a gente nasce podendo ser tudo e a gente acaba se reduzindo ao longo da vida, né? Acho isso muito mais, acho que isso que é o importante que eu posso passar para vocês. O resto está na Wikipédia, tá no livro do Candel, entendeu? Então, sério, alunos queridos, tá? O processo de aprendizado é um processo autônomo, tá? Vocês, a aquisição de conhecimento vocês vão adquirir ao longo da vida de vocês, quando vocês principalmente estiverem precisando dele. Agora, eu acho
Então, não vou ficar esmiuçando detalhe, essa proteína tal faz isso e aquilo. Não, eu vamos tentar ver o processo, vocês compreenderem o bojo da coisa, e depois, ao longo da existência de vocês, vocês vão se especializando em BNDF e o caramba 4 aí, tá? Bom, isso aqui é um slide, eu nem sei. Eu ia até tirar esse slide, mas acabei deixando, né? Mostrando, assim, as janelas de tempo dentro do sistema nervoso, da plasticidade do sistema nervoso, né? Durante o desenvolvimento. Então, a gente tem desde o que a gente é concebido até a vida adulta, a gente passa por processos de plasticidade que são inerentes a uma coisa chamada desenvolvimento. Esse slide é só para mostrar que a gente não nasce pronto, tá? Que é quando a gente nasce. Olha aqui, ele coloca aqui uma coisa do sistema imunológico, a gente vai ver muito isso daqui para frente, em termos históricos, cada vez mais a gente conversando sistema nervoso e sistema imune, procurando uma linguagem comum para eles, até porque são sistemas extremamente parecidos, né? Extremamente análogos, né? Só funcionam em escalas de tempo diferentes. Você leva 50 milissegundos para ter uma ideia, e o sistema nervoso leva 7 dias para produzir um anticorpo. Mas ambos são sistemas adaptativos, extremamente plásticos e inteligentes. Concordam? Pois é. Então vamos lá. Então a diferença entre sistema imune e sistema nervoso provavelmente é mais temporal do que processual mesmo. Então a gente começa, quando nasce, principalmente com processos, né, proliferativos de célula, né? Ou seja, basicamente a gente está montando, está construindo, está montando as estruturas cerebrais, povoando, ou seja, colocando as pedras nos lugares para depois elas serem esculpidas, né? Fazer os acabamentos do processo, né? Você vê que processos apoptóticos eles estão presentes fisiologicamente até talvez a pré-adolescência. Então você está selecionando células até a pré-adolescência, né? Sinaptogênese, né, do ponto de vista do desenvolvimento, olha só, até a pré-adolescência você está construindo sinapses, ou seja, seu pré-frontal, você tem 13, 14 anos, células neuronais ainda estão sendo selecionadas para formar circuitos, né? Sinapses assim, as conexões neurais estão sendo formadas. A mielinização, tá, que também faz parte da neuroplasticidade, porque a mielinização ela está diretamente relacionada com a sincronização de células em distâncias diferentes. Não vou explicar o porquê, tá? Mas ou seja, eu sincronizo células, um dos fatores para a sincronização de células, ou seja, para fazer com que duas regiões do seu cérebro consigam conversar na mesma língua, né, está relacionada com a mielina, né? Esse processo de mobilização, eu já vi artigos que eles chegam assim, as fibras do corpo caloso, que é o grande conector dos dois hemisférios, elas ainda estão sofrendo processos de plasticidade de desenvolvimento até a 6ª década de vida. Então, esse é um processo da vida, né? Pruning, synaptic pruning, seria o quê? Seria exatamente a poda sináptica, seria o processo fino, né, de seleção dos circuitos sinápticos, que já está diretamente relacionado à plasticidade fina da computação neural, ou seja, você aprender a andar de bicicleta através do synaptic pruning, por exemplo, né? Você está estudando grego, é um processo synaptic pruning, ou seja, de poda, né? Isso aí também é para o resto da vida. Isso aí até ficar velho, morrer, você está sofrendo synaptic pruning. Ele tem um papel no desenvolvimento, talvez para aquilo que dentro de uma perspectiva biológica, não tanto cultural, seja importante você saber para poder viver, né? Você aprender, né? Também isso é muito, a separação entre biologia e cultura é uma coisa muito virtual, muito difícil de ser feita. Eu nem sei se elas podem ser separadas de fato, em algum aspecto, mas viajando, ou seja, você desenvolve esse processo você produz essa microseleção sináptica, dendrítica, né, ao longo da vida inteira. Isso não para, né? A apoptose para desenvolvimento para no final da vida da adolescência. Até a adolescência isso acaba, né? Sinaptogênese também. Mielinização vai até a 6ª década de vida, né? Isso talvez explique, por exemplo, existe um trabalho
falando agora, eu adoro astrologia, né? Eu gosto muito de brincar. Não que eu acredite nela, mas acho ela divertida. Né? Existe uma coisa chamada inferno astral, que é aos 29 anos, né? 28, 29 anos. Inferno astral não, é o retorno de Saturno, né? Que é um inferno astral, de fato, não do seu aniversário, que é uma época onde o ser humano geralmente entra numa crise profunda consigo próprio. Eu não me lembro aonde, mas eu vi na Inglaterra, que um estudo britânico que ele pesquisou a idade que você descobre realmente o que você quer ser quando crescer. Ou seja, o que você quer fazer, que homem você quer ser, o que você quer fazer com a sua vida aos 28 anos de idade. Que por sua vida, a janela de formação do pré-frontal vai até depois da adolescência. Ou seja, até o adulto jovem ainda está em plasticidade de desenvolvimento pré-frontal. Então, ou seja, teoricamente, aos 28 anos é quando seu cérebro está pronto para tocar o barco. Doido isso, né? Mas é interessante. E a astrologia, provavelmente, percebendo essa crise humana na sociedade moderna, ela vai se expressar muito, porque a gente tem muitos graus de liberdade na sociedade moderna. Se você tivesse século XVI desbravando o oeste americano, você, não importa se você quer ser artista, cantor de ópera, advogado ou físico nuclear, você tem que arar a terra. Então não existia muito espaço para vocação, para a expressão da subjetividade como existe hoje, né? Então, a astrologia deve ter pego isso exatamente, vendo que o ciclo da órbita de Saturno é 29 anos. Enfim, astrologia, né? É legal. Tive um probleminha técnico aqui, tive que remover a gravação e começar de novo nesse slide aqui. Bom, então durante o desenvolvimento, um processo muito presente realmente é a seleção de células, ou seja, aquela perda, a escultura grosseira, né, de você arrancar pedra para poder dar forma à sua escultura, né? Esses processos de seleção neuronal são processos competitivos. Os meritocratas vão adorar isso aqui. Existe o que a gente chama de target source, que é uma célula, né, que produz fator neurotrófico. Normalmente é outro neurônio, mas podem ser outros tipos de células também, principalmente durante o desenvolvimento. Tem várias células intermediárias que produzem fatores neurotróficos, que é essa bolinha verde aqui. As células, por natureza, já são diferentes. Não me pergunte por quê, seja por sorte ou por uma questão endógena delas. E nem todas as células conseguem, ou seja, por competição, nem todas as células conseguem o seu quinhão de fator neurotrófico. Para ela se manter viva nesse processo de desenvolvimento, ela precisa do fator neurotrófico. Ou seja, ele é um fator de sobrevivência da célula, como se fosse um dinheirinho, né? Algumas células conseguem, de certa forma, mobilizar esse fator neurotrófico e se manter vivas, enquanto outras células, porque isso é um recurso limitado, elas não conseguem o seu quinhão de fator neurotrófico e elas simplesmente são eliminadas por apoptose. A gente vai ver logo ali na frente que nos processos de migração neuronal isso é fundamental, tá? O fator neurotrófico ele é um fator que vai determinar para onde a célula vai e, principalmente, depois que aquela etapa do desenvolvimento se encerra, ele vai determinar com quem cada célula vai se conectar e a gente vai ver isso daqui para frente. Agora, existe uma segunda condição, né, que a gente vê aqui, que é quando você tem uma lesão do nervo, de uma célula, de uma conexão entre duas células. Isso aí a gente viu lá no Neurociência, já viu isso na aula de computação neural, a gente vai falar um pouco disso aqui também, né, que é o princípio básico da seleção, não só neuronal, mas de conexão, né, que é exatamente uma lei de uso e desuso. Uma célula, para se manter viva, ela tem que estar em atividade. E o que estabelece a atividade da célula? Exatamente a capacidade de se conectar com outra célula. Não só receber conexões, mas se conectar também com outra célula. Quando você tem, né, a lesão, por exemplo, de uma via neural, como a gente viu aqui, que produz a degeneração desse axônio terminal, ele para de produzir estimulação de uma célula, essa célula vai se degenerar. Então, isso é uma segunda forma de plasticidade que está presente também no desenvolvimento, mas ela também está presente como uma adaptação a adversidades do meio pós-desenvolvimento,
Está presente processo de aprendizado pós-desenvolvimento. Aqui a gente está vendo uma pessoa que teve poliomielite, né? Ou seja, ela teve... Isso acontece com outros tecidos também, por exemplo, tecido muscular acontece isso. Com a poliomielite, os fibras musculares perderam os seus neurônios que nervavam ela, porque é uma doença que destrói o neurônio dentro da medula espinhal, né? E com isso a musculatura da perna atrofiou. Lembre de Lamarck, né? Que o professor de biologia sentava o cacete nele, mas 90% dos processos adaptativos da natureza são lamarxistas. São processos pelo uso e desuso. O erro de Lamarck foi achar que isso se transmitia para os descendentes. Mas dentro de uma mesma geração, é isso que domina a dinâmica da natureza. Os processos Lamarck é plasticidade, né? Você para de usar um músculo, ele vai atrofiar, né? Se você, no caso, tem uma conexão entre dois neurônios, se essa conexão ela é perdida, o neurônio seguinte vai ser eliminado. Isso é um processo de seleção? Sim. Sim, é um processo de seleção porque define, tudo bem que não diretamente relacionado ao desenvolvimento, mas acontecendo também no desenvolvimento, se a célula vai viver ou não vai viver mais, porque ela não está mais sendo estimulada, não está sendo mais demandada dentro do sistema. Ela se torna uma estrutura ociosa e, por isso, o próprio sistema reabsorve e elimina essa célula. Bom, vamos passar para o próximo slide. Eu fui na cozinha pegar umas coisas. Fico com uma fome danada. Bom, migração neuronal é um dos processos que, no fim das contas, vai definir se uma célula vai sobreviver ou não. Não sei se é diretamente relacionado com a seleção. Imagina que você tem, principalmente a nível macroscópico, lembra daquela capa do livro do Mills e aquelas conexões? Pois é, tudo isso se desenvolve, né, de duas formas. Primeiramente, quando o seu cérebro vai sendo desenvolvido, né, ele tem ali do lado da região dos ventrículos, a massa de células vai sendo produzida ali. Dali ela vai se deslocando pela glia radial, por esse processo, migrando a célula, o corpo celular, ele migra e vai se posicionando em diversas partes diferentes do protocérebro, né, da estrutura embrionária que vai dar origem ao cérebro. E os axônios, que são os prolongamentos dessas células, eles vão ter que sair dali, né, do corpo da célula, ele cresce, né, e vai ter que se conectar com outras células em outros locais. Isso é o que a gente chama de migração. Esse é um processo de migração axonal, né? A gente tem migração neuronal, que é quando a célula sai de uma região onde ela é produzida, tipo na placa periventricular e ventricular, e ela é levada para regiões diferentes do cérebro, né, para poder compor as populações neuronais. E o segundo é a migração axonal, quando a célula já está nos lugares dela, os axônios vão começar a crescer, né, para poder fazer suas conexões a longa distância. Meu tálamo, por exemplo, a gente já falou sobre o tálamo, né, na psicofarmaco, é uma estrutura que se conecta, né, com todas as regiões do córtex. E existe uma distância de, sei lá, 5, 10 centímetros em alguns locais entre a célula do tálamo e a célula do córtex e um axônio que liga essas duas células. Estou falando dentro do sistema nervoso, de todas as nossas estruturas periféricas formando nossos nervos. E existe um processo de migração que é extremamente controlado. E parte da questão da seleção celular vai ser se uma célula que sai de um local emite o seu prolongamento axonal que está em migração, se ela vai conseguir se conectar com outra célula ou não, vai determinar se ela vai sobreviver. Então, o que eu falei antes, não é só se a célula recebe informações que determina se ela vai viver, não. Você vai conseguir encontrar um local, conseguir encontrar um alvo celular no qual ela se conecta também, nesse processo. E os fatores neurotróficos, né,
Isso aqui, olha só que bonitinho, isso aqui seria mostrando aqui umas fibras neuronais migrando, né, nessa foto. Os fatores neurotróficos são que guiam e regulam esse processo, que a doutora Rita Levi descobriu lá décadas atrás e ganhou o prêmio Nobel com isso. A ponta do axônio, que a gente chama de cone de crescimento, né? Olha só essa foto. Ela tem, ou seja, a ponta da célula, ela ganha uma forma e um funcionamento ameboide. Com aqueles podócitos, ela vai simplesmente usando o citoesqueleto celular, crescendo, vai caminhando pelo tecido até encontrar seu alvo. Uma verdadeira corrida, porque isso também é um processo competitivo. O fator neurotrófico que vai guiando até o alvo, né? Ele é um recurso, né, limitado. Nem todas as células conseguem entrar nessa trilha. Algumas se perdem e quando elas se perdem não conseguem se conectar com nenhum alvo, elas simplesmente morrem, são selecionadas, né? Então, o processo de migração, que é totalmente norteado por fatores neurotróficos, é quando você tem o crescimento dos axônios, uma vez que a célula já esteja em seus locais já estabelecidos. Isso vai começar a acontecer lá para depois da 8ª, 10ª semana de vida, os primeiros processos de migração axonal, para estabelecimento desses alvos, né? E essas conexões. Uma vez que se estabelece esse alvo e o axônio consegue se conectar, encontrar outra célula, ele sobrevive. E a célula migrante também vai sobreviver. Ou seja, gente, o neurônio é um bichinho social. Ele precisa se conectar com os outros neurônios para poder viver. Seja recebendo conexões ou até fazendo conexões também, né? Isso que seja uma lição de vida para todos nós. E aqui está mostrando como é que são esses processos de migração neuronal. Os fatores de crescimento, eles podem ter tanto um papel repulsivo, fazendo com que esse axônio aqui está crescendo, né? Ele se afaste da fonte, do fator, como ele pode ser atrativo. Então, tendo essas forças, esses dois tipos de fatores, de espécies de fatores neurotróficos, uns que afastam e outros que aproximam, vira uma verdadeira brincadeira do tá quente, tá frio, né? O axônio está procurando o alvo dele e tem um monte de gente falando assim, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, tá quente se aproxima, tá frio você se afasta, né? Os mais espertos, os meritocratas vão amar essa aula, os mais espertos, né, ou os mais sortudos, eles encontram o prêmio, que é o alvo, né, e sobrevivem. E começam a estabelecer as circuitarias do seu cérebro. E isso acontece, gente, durante a infância. Não é só quando você é um feto, não, tá? Obviamente que 90%, a coisa massiva é realmente durante a vida embrionária. Mas de forma mais sutil, em pequenas distâncias, né? Isso continua acontecendo até mesmo na vida pós-natal. E aqui eu tenho alguns fatores neurotróficos, que são tanto responsáveis, notem a palavra diferenciação, não falei dela ainda, pela migração axonal, ou seja, pelo estabelecimento massivo desses circuitos, e depois, na vida, né, durante a infância e adolescência, estabelece realmente isso de forma mais sutil dentro dos circuitos, né? Não de forma massiva. Esses processos de migração axonal, eles são definidos por esses fatores neurotróficos. Aqui eu tenho alguns tipos de fatores neurotróficos. Algumas espécies, para vocês terem ideia. Existem muito mais do que esse, mas são simplesmente alguns. O BDNF, ele tem um papel na farmacologia mais específico, porque ele é um fator neurotrófico que está muito ativo para definir as plasticidades em microescala, ou seja, essas conexões, as conexões axodendríticas dentro de circuitos locais. Então, o BDNF é um fator neurotrófico que está atuando na plasticidade durante a vida toda, né? Diferente de outros que são mais ativos apenas no período embrionário, em determinados períodos do desenvolvimento do cérebro, o BDNF está presente a vida toda. Por isso, dentro da própria psiquiatria e da psicofarmacologia, a gente acredita que o BDNF tem um papel muito grande na produção de microplasticidades, né, que nos levam à adaptação a situações de vida, né, ou até a desadaptação também. E aqui está a diferenciação. Dependendo do neurônio, isso que eu vou ter aqui
vários neurônios, né? Olha só que interessante, né? Eles estão sendo definidos, o subtipo de neurônio, né? Porque existem centenas de subtipos de neurônios diferentes. Quando depois da migração axonal, isso eu estou falando para fora do sistema nervoso, o neurônio que sai do seu sistema nervoso vai lá para a sua pele, vai lá para o seu músculo, vai lá para a sua glândula do intestino, né? Eles vão se diferenciando a partir da presença desses fatores neurotróficos em relação aos alvos ao qual eles se encontram. Então, a diferenciação dessas células, são todos neurônios, mas são vários tipos de neurônios diferentes, também vai se dar nesse processo de migração, esse processo de diferenciação vai se dar durante esse processo de migração axonal e na presença de determinados tipos de fatores neurotróficos diferentes. Esse processo de migração ele é muito bem ilustrado, como ele é um processo seletivo e organizado do ponto de vista arquitetônico dentro do sistema visual. Né? Isso aqui, gente, é uma imagem da organização funcional do seu córtex visual primário, que está aqui na região occipital. O córtex visual primário é a primeira região cortical, que recebe informação das retinas e integra a informação dos dois olhos para formar o que a gente chama de visão binocular. Vocês estão vendo aqui, parece um estriado, parece um paninho de zebra, né? Verdade, é basicamente o padrão de conexão das retinas direita e esquerda nas células do córtex. O que está preto são axônios que vêm da retina de um olho, o que está em branco, axônios que vêm da retina de outro olho, se conectando com os neurônios do córtex visual primário. Então, na verdade, o que a gente tem é esse padrão de estrias ou de bandas, onde os dois olhos, a informação dos dois olhos, elas conseguem se confluir no mesmo setting visoespacial, considerando a população de neurônios do córtex, né, fazendo a integração dos dois olhos nos circuitos corticais. Esse padrão estriado de bandas, que determina se o axônio da retina direita vai para um lugar, da esquerda vai para outro, está sendo representado aqui, ó, nesse esquema, durante o desenvolvimento. Isso se estabelece na vida embrionária, mas se refina no pós-natal, né, aonde aqui a gente tem o tecido retiniano, e existem certos tipos de células que elas seguem um path específico de um determinado fator neurotrófico, enquanto as do outro olho vão seguir um path específico, norteado por outra via de fatores neurotróficos. Então, o que acontece é que seriam axônios, né, dentro, assim, já dentro do cérebro, mostrando o padrão de migração de axônios de um mesmo olho. E sendo que aqui você vai ter axônios do olho oposto, formando assim, chegando lá e se conectando, né, no córtex visual, em regiões específicas, formando esse padrão zebroso da integração de ambos os olhos. Isso aqui é interessante porque isso mostra o nível de refinamento e organização desses processos de migração axonal para gerar circuitos funcionalmente específicos, né? Bom, depois da migração axonal, a gente já falou da seleção celular, da migração axonal, que também determina a seleção celular. A poda dendrítica já é um processo que acontece, né, durante toda a vida, virtualmente, né? Mais potente, obviamente, no início da vida, durante a infância até a adolescência, que é exatamente a modulação do crescimento dos dendritos, né, através de fatores neurotróficos, né, que ele usa como essa aguinha regando a célula. Na verdade, da mesma forma como os axônios crescem buscando alvos até longas distâncias, os dendritos eles também se proliferam, né, para conseguir estabelecer conexões com axônios de outras células. Esse processo é exuberante no início do desenvolvimento, mas depois ele continua se mantendo em uma escala mais sutil, né? Durante a constante adaptação do seu sistema nervoso para formar esses
circuitos de conexões entre células, que pode ser tanto da proliferação quanto também da eliminação de terminais dendríticos. Aqui a gente vê isso numa foto. Isso aqui é um artigo da PLOS Biology, né, de 2006, que utiliza uma espécie de microscopia em vivo, onde você vê o tecido, né, operando através de uma janela pro tecido, de acesso ao tecido nervoso. De ver isso aqui no córtex visual do adulto, óbvio, ser um bicho, não um ser humano, né? Essa modulação do crescimento dendrítico, né? Isso aqui é uma escala de tempo, eu não me lembro qual, já me esqueci, mas não é grande não, tá? Isso aqui provavelmente pode ser até algumas poucos dias, onde a gente mostra um dendrito, né, que está nessa caixinha vermelha aqui, ele se transformando, né? No caso aqui, eles estão usando, são basicamente neurônios GABAérgicos, interneurones GABAérgicos corticais, mas o que está mediando esse processo é o fator neurotrófico. Então, ou seja, essa circuitaria ela continua se adaptando a uma escala menor, mais sutil, ao longo de toda uma vida. Outro probleminha técnico, interrompi, mas voltei já. Bom, depois de a gente ter falado da plasticidade por seleção celular, né? Processo de plasticidade de seleção, os processos de plasticidade de migração axonal, os processos de poda dendrítica, agora a gente vai falar da forma mais fina, dinâmica, mais refinada de plasticidade cerebral, que é a plasticidade sináptica. A plasticidade dendrítica, ela poderia ser dividida em duas etapas, né? Uma etapa mais massiva, assim como a migração axonal, se dá durante o desenvolvimento, né? Que é exatamente quando você está esculpindo o cérebro. E uma plasticidade mais sutil, em menor escala, mais diferenciada, menos massiva, né? Dendrítica, que acontece ao longo de toda a vida, para você poder adaptar o seu sistema às novas demandas, né, do contexto ambiental no qual ele está inserido. E a plasticidade sináptica, que já é o creme de la creme da neuroplasticidade, que é o que acontece o tempo todo, né, numa dinâmica que de poucas horas até, você consegue construir ou suprimir construir novas sinapses, suprimir velhas sinapses em questão de talvez de horas, né? E que está relacionado ao nosso aprendizado constante, a nossa vida mental adaptativa. E basicamente, esse que a gente está vendo aqui no início, é o que a gente teria, o análogo do que seria esse processo. Não é um análogo, é uma descrição de como esse processo se daria. Na plasticidade sináptica, teria aqui uma, que eu chamaria de normal, eu não gosto de palavras, eu vou assim, inicial, né? Vou pegar aqui a condição inicial. Você teria um neurônio motor se conectando ao neurônio sensorial, né? Com uma determinada configuração de conexão entre eles, que em uma determinada condição, essa conexão entre essas células ela pode perder potência, né? Ou ela pode ganhar potência. O que vai definir se essas duas células, né, a conexão entre elas vai perder ou ganhar expressão, potência, força, peso, não importa a palavra que você usa, é a relação entre essas duas células, né? Quando, por exemplo, as duas células estão desincronizadas, ou pode acontecer num processo que a gente chama de habituação, né? Existem análogos fisiológicos à habituação. Quando você dá um estímulo repetitivo, mas é monotônico mesmo, estereotípico, e o sistema vai deixando de responder aquele estímulo. Isso é o que a gente chama de habituação. Isso pode acontecer, por exemplo, até com reflexos. Isso pode acontecer, esse processo de habituação, né? Ele tem vários motivos, vários mecanismos. Um deles é uma plasticidade, como a gente está vendo aqui, de uma diminuição da conectividade entre duas células, tá? Fazendo com que a célula sensorial, nesse caso, ela influencie menos a fisiologia da célula motora. O contrário pode acontecer, por exemplo, que a gente chama de sensitização. Quando você tem um processo de sincronização de duas células, né? E isso aumenta
a conectividade entre essas duas células. A gente vai ver isso sobre a lógica do paradigma de Hebb nos próximos slides, tá? Na segunda parte da aula. Fisiologicamente, isso acontece basicamente já não é mais tanto fator neurotrófico que determina isso, mas mais mesmo a liberação de próprio neurotransmissor. BDNF está envolvido nesse processo também, mas neurotransmissores em um determinado local, né? Essa exudação que seja numa protossinapse, né? Que vai levando a um processo de plasticidade, da formação da nova sinapse, que pode inclusive se tornar um processo de aumento da influência de um neurônio sobre outro neurônio com a multiplicação dessas sinapses entre os dois neurônios. Se vocês se lembram, a gente fala de computação, a gente falou lá de toda a bioeletrogênese, o neurônio basicamente, ele vai responder integrando os potenciais pós-sinápticos de inúmeras sinapses. Quanto mais sinapses dois neurônios estabelecem entre si, mais expressivo e mais atuante vai ser, né, o papel de um neurônio sobre o outro. Concordam? Pois é, e isso é exatamente o que vai estabelecer os circuitos por onde a informação flui. Lembra nossa aula os dois cursos tiveram essa aula, quando a gente colocou lá o cérebro anterior e posterior, aqueles processos associativos, a gente falou que isso vai se dar plasticidade em vários aspectos, obviamente, em questões mais robustas, isso acontece numa escala axonal e até numa escala dendrítica, mas no dia a dia, né, essas associações elas vão se dar por plasticidade sináptica. O neurônio ou seja, o grupo de neurônios, o neurônio que representa a barata, ele vai se conectar mais forte com neurônios que vão se relacionar com comportamentos aversivos e não com neurônios de comportamentos repetitivos, né? No início é indiferente, você está experimentando o mundo. Agora, por isso que seja por poda dendrítica, ou seja por plasticidade sináptica, você vai selecionando, né, o caminho da informação dentro do seu sistema nervoso, fazendo com que determinadas experiências se conectem com determinados comportamentos. Isso tudo se dá por processo de plasticidade como esse. Vamos imaginar que esse neurônio aqui é o neurônio da barata, você tem que ser o neurônio de colocar na boca. Ao longo da vida, não por processo de habituação, isso aqui foi um exemplo, mas por algum outro processo, por um processo de aprendizado de outra ordem, a influência entre uma célula e outra, né, ela vai diminuir. Agora, imagine que isso aqui seja o neurônio do chinelo, né? Provavelmente, ao longo da vida, a interação entre a célula da barata e do chinelo vai se fortificar. E assim você tem o estabelecimento de um circuito de formação. Isso aqui eu estou sendo bem simplista, tentando ser didático, né? Para mostrar para vocês algo que está acontecendo agora, né? Numa escala de trilhões, quatrilhões de conexões para todo tipo de experiência que a gente tenha, entendeu? Modulando, ou seja, se associando a todo tipo de comportamento. Os processos computacionais cerebrais, plásticos, eles usam dessa plasticidade para formar memórias. A gente vai ver isso na aula de memória e neurociências. Todos os processos minêmicos, tá? Eles são plasticidade sináptica. Se você se lembra do que você comeu no Natal do ano passado, isso é plasticidade sináptica. Não que toda memória seja plasticidade, tá? A gente vai ver que existe a memória a curto prazo, até aqui mesmo, que não tem diretamente, nessa aula, que não tem diretamente relação imediata com a plasticidade sináptica. Mas toda plasticidade sináptica vai formar memórias. Aqui a gente está vendo a microscopia em vivo, né? Estão vendo os cortes, porque eu estou tendo probleminhas técnicos. Estou ajeitando os slides, eu paro e volto. Demonstrando onde está esse setinho aqui, ó, né? Numa escala de minutos, né? Como que essa sinapse aqui, ó, talvez uma escala de poucos minutos, cara, né? Olha aqui, 4 minutos. Olha só como ela se transformou, né? Depois isso aqui se sustentou, se consolidou. Isso aqui é uma foto dinâmica. Ou seja, 4 minutos para você formar uma sinapse, para você mudar a expressão de uma sinapse, ou seja, ela é pequenininha, engordar ela e fazer ela se tornar mais
mais potentes, de termos plasticidade sináptica. Isso aqui em relação à estimulação aqui. Você começou a estimular as células para que essa conexão ou seja, estimula a célula, né? Fazendo que uma influencie no estado funcional da outra, produzindo em questão de 4 minutos a plasticidade sináptica, né? Bom, nessa primeira aula a gente falou mais sobre os tipos de plasticidade e os processos de plasticidade. Agora, na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre os efeitos disso dentro da nossa fisiologia e do nosso comportamento, tá bom? É isso aí. Eu tô meio devagar, né? Eu dei uma desacelerada, acho que é fome. Daqui a pouco eu tenho que preparar meu almoço. Então vamos lá, até daqui a próxima parte 2 da aula.